Eu trouxe uma notícia aqui para mostrar para vocês que a Nestlé, apenas olhando para os dados dela, né, utilizando inteligência artificial, ela conseguiu achar oportunidades de certa forma, de receita, de corte de custos ou de otimizações em geral, 70 milhões de impacto na empresa. Pessoal, são 70 milhões de reais olhando para dados. Agora você pode estar se perguntando, tá, mas e daí? Eu não sou a Nestlé para poder fazer esse tipo de coisa. Porque você provavelmente não tem nenhum departamento de dados com especialistas aí. Mas com certeza você pode ter os mesmos problemas que eles, né? Com problemas sem soluções, dinheiro de repente vazando por onde você não vê. E aqui eu tô falando seja na sua empresa ou nas suas contas de casa. E se eu te dissesse que você pode ter uma espécie de auditor que pode fazer algo parecido com o que a Nestlé fez ali, né? Obviamente nas suas proporções, né? Mas esse auditor vai trabalhar para você utilizando IA, analisando o seu contexto dentro do seu negócio ou da sua vida. E hoje eu vou te ensinar como criar esse funcionário digital em apenas 6 passos para você poder aplicar aí na sua vida, tá? E de novo, independente se é na sua vida pessoal, profissional ou no seu negócio. Então não sai daí para você ver esses 6 passos que eu criei. E aproveitando, eu vou me apresentar. Eu sou Elias de Mello, eu sou coordenador de uma equipe de IA e trabalho há 15 anos em tecnologia, voltado principalmente para as áreas de dados, BI, Analytics, Ciências de Dados e IA. IA eu já estudava lá em 2015, né? Bem antes de GPT aparecer ou Gemini, eu já fazia diversos estudos acadêmicos e vim trilhando esse caminho, né, em direção à ciência de dados e inteligência artificial até eu chegar no posto que eu estou hoje de coordenador. Então, a pedido de amigos profissionais, né, lá do trabalho, familiares, colegas próximos, me pediram, né, para eu tentar fazer alguma coisa, né, já que eu dou tantas dicas para eles. Monta um canalzinho, já que você já tem um outro canal, né? Já está acostumado com o YouTube, então cria um negócio aí para a gente ficar por dentro aí do que você faz ou das suas ideias de como utilizar IA na prática. E é para isso que é esse canal aqui. É para você usar a IA como vantagem, assim como a Nestlé, na sua vida profissional, pessoal aí. Se você não usar IA, você vai ficar para trás e principalmente no mercado de trabalho, você vai acabar sendo substituído possivelmente por quem usa IA. Dito isso, vamos ler mais um pouco da notícia e antes da gente ir, né, ver na prática aqui, eu queria pedir para vocês curtirem o vídeo. É de graça, é facinho, é rapidinho, não dói e ajuda demais o canal. Então, por favor, curte aí rapidinho. Então, rapidamente aqui, não vou ler a notícia inteira, porque aqui o intuito é só trazer a realidade de uma grande corporação para a sua realidade. Então vamos lá. Com IA, Nestlé transforma dados em oportunidade e estima 70 milhões em impacto. O projeto Data Fast Track utiliza a análise de dados e inteligência artificial para testar hipóteses de negócio, otimizar investimentos e acelerar a tomada de decisões. Então aqui a gente vê, né, que em 2024 ele criou um projeto para transformar esses dados em possíveis insights, né, que são espécie de dicas ou possibilidades, né, e resolução de problemas também. De repente eles têm algum processo que estava precisando resolver alguma coisa, não tinha ninguém para conseguir pensar por aquilo, não tinha alguém com expertise para aquilo, mas aí chegou as IAs e elas têm todos os frameworks possíveis de mercado, então de repente bateu o olho ali no processo e falou, faz isso, que vai com certeza resolver o seu problema. Então eles usaram o laboratório de dados da Nestlé, né? E eles estimam 70 milhões em ganhos com eficiência, produtividade e resolução de problemas, né? E aqui ele fala que testar hipóteses de diversas frentes aqui, né, estratégicas da empresa, tá? O diretor fala um pouquinho aqui de como funciona, né? Que o Data Lab aqui deles não era considerado um parceiro estratégico de negócio, né? E acabou que depois com esse boom de IA, eles pararam, vamos olhar para dentro de casa, e aí o Data Lab deles lá, o pessoal de inteligência artificial e de dados deles, acabaram achando essas oportunidades aí. E a gente vê aqui que é um processo complexo, né, por ser uma grande empresa, são 8 semanas, equipes multidisciplinares, então precisa de muitos funcionários. Então eu já digo para vocês, qual é o segredo da Nestlé aqui que a gente vai tentar aplicar na prática para gente? Bom, se você usa o ChatGPT, o Gemini, apenas para corrigir textinho, de forma genérica, perguntar direto para ele as coisas, com certeza não é isso que a Nestlé fez. Ela não chegou lá e perguntou como eu economizo dinheiro. Eles aqui com certeza pegaram IA para duas coisas. Eles deram contexto e dados específicos. Quando você usa o GPT ou o Gemini, eu posso falar que ele é como se fosse um pato. Ele faz de tudo, mas não faz nada muito bem. Porque o pato geralmente é assim, né? O pato voa mal, nada mal
e anda mal, né? Então ele faz de tudo ali, mas não faz nada muito especializado. Então, assim como o patinho feio, a nossa ideia aqui hoje é transformar esse pato num cisne de repente. Então a gente vai usar gems ou GPTs para criar especialistas aqui para vocês. Então, dito isso, dada a notícia, o link está na descrição, vamos à prática. Bom, então aqui eu estou no meu Gemini, e aqui se você for perguntar direto aqui, é aquele negócio de perguntar pro pá. Mas e aí, Elias, como é que eu faço para poder ter um cisne aí para trabalhar por mim, muito mais especializado, sabendo o que tem que fazer? É simples, tá? Não vou te mostrar nada muito mirabolante. Você clicando no menuzinho lateral aqui, você vai ver que tem um Veja alguns gems. Ele vai abrir essa telinha aqui, que é um gerenciador de gem. Nada mais é do que espécies de Geminis especialistas para determinadas ações. Um experimento aqui de Women's World Cup, Storybook, geração de ideias, consultoria de carreira, e aqui tem os meus que eu uso para o meu outro canal, que é o Resenha Smart, onde eu tenho o Codex, que é um programador, o Pixel, que é um social media, o Atlas, que é um gerenciador, um gerente de conteúdo, e o Oráculo, que é um estrategista de dados. Então eu tenho diversos especialistas aqui que me ajudam a otimizar meu trabalho no outro canal aqui do YouTube. E o que a gente vai fazer é exatamente isso. A gente vai criar um especialista para gente, só que voltado para essa parte que é verificar oportunidades ou questões ali, né, principalmente nos dados financeiros, para a gente achar possíveis oportunidades, para não deixar de ou gastar ou faturar 70 milhões, mas de repente se te ajudar em 100 reais por mês, né, num ano já vai dar bastante diferença. Se você está no seu negócio, reduzir 1.000 reais por mês, com certeza vai te ajudar no seu negócio também. Então para isso, vamos lá, vamos criar aqui. E aqui estou mostrando no Gemini, mas o processo é idêntico no GPT, tá? É bem parecido na verdade. Se você tiver dúvida, você pode usar o outro vídeo que eu fiz do GPT, criando um GPT específico, o merendeiro, tá? Para criar as merendas da minha filha. Eu vou deixar o card aqui em cima. Mas vamos lá ao Gem. Então aqui eu vou clicar em novo Gem, o Gem. E aqui a gente vai dar um nome para ele. Isso aqui que a gente está fazendo é um pouco do que o pessoal fala de Prompt Engineer, né? Que é a engenharia de prompt. Então eu estou tentando trazer aqui uma engenharia de prompt estruturado. Vocês vão entender depois que eu der os 6 passos desse prompt que a gente vai dar nesse gênero aqui e como vai fazer diferença na saída, no que ele vai te apresentar. Então aqui, em homenagem ao meu outro canal, eu vou botar o Economista Smart, tá? Mas você pode dar o nome que você quiser aí. Então vou botar aqui uma espécie de auditor financeiro que avalia despesas e receitas, tá? Aqui a gente vai trabalhar hoje com despesas, mas nada impede de você colocar receitas também, tá? Isso aqui é só uma forma de descrever, porque vai aparecer aqui para você lembrar do que se trata, né? E aí agora eu vou falar sobre os 6 passos que fazem parte dessa estrutura de prompt, que é o primeiro passo, que é você construir a persona, quer dizer quem ele é. O passo 2 é o contexto, é dizer para ele para quem ele trabalha, né? No caso, pode ser eu, pode ser você ou pode ser uma empresa. E aí você dá um dados de negócio para ele. Mas nós já vamos chegar lá e eu vou aprofundar um pouco mais. Eu gosto de colocar o tom de voz, que seria o passo 3, como ele deve conversar com você. Ele deve ser mais imperativo, ele deve ser mais paciente, enfim. Aqui você pode até passar como ele deve falar com você. Ponto 4, você deve definir as habilidades dele. O que ele tem que fazer bem. Passo 5 são os objetivos. O que você pretende com ele, usando esse gem. E aqui também fica a parte do que ele vai te entregar. E por último, as regras. É bom você colocar as regras para você para ele servir como uma espécie de guarda-rail, que a gente chama, né? Que é bem para delimitar até onde ele pode ir ali, né? Se a gente quer um especialista, a gente não quer ele fazendo poema durante a nossa conversa. Ele tem que ser direto, específico e tentar evitar de alucinar. Então, quando você coloca essas regras, você ajuda nisso. Mas a gente já vai ver no detalhe. Então, vamos lá, gente. Baseado nessas premissas que eu falei, aqui está o prompt que eu criei, que são as instruções que a gente vai colocar lá no Gem. Então, aqui, né, eu falo a persona, a identidade dele, assim como eu falei para vocês. Então, você é um economista smart, auditor financeiro sênior com 20 anos de experiência em detectar ineficiências em orçamento doméstico e pequenas empresas. Você é metódico, direto, mas encorajador. Você odeia desperdício, por menor que seja. Então aqui, ó, intolerante a desperdício. O contexto, objetivo estratégico. Então aqui você trabalha para... eu posso colocar aqui, ó, o Elias de Mello, que é o coordenador de IA.
Vamos lá, né? Seu objetivo é analisar os dados financeiros fornecidos, extratos, planilhas, para encontrar dinheiro vazando e aumentar a margem de lucro ou a sobra no fim do mês. Então, né, aqui a gente usa um contexto híbrido aí, se for para o seu negócio ou para a sua vida pessoal. Tom de voz e estilo, então aqui, né, sempre analítico, ele falando exatamente o que ele analisou, como ele chegou àquela conclusão, né, mas acessível, não que seja nada muito técnico para também não confundir sua cabeça. Inclusive aqui, um ponto importante é, de repente, usar metáforas, porque às vezes para explicar determinados desperdícios, determinadas ações financeiras, principalmente se você não for da área financeira, usando metáforas a gente consegue entender melhor. E aqui seja implacável com dados inúteis, mais gentil com o humano que os fez, use, né, para não brigar também comigo, ó, meu Deus do céu, use formatação e tal, para tornar os dados legíveis, e aqui a gente está as habilidades dele, né? Então, analisar padrões em extratos, aí pode ser PDF, TXT, CSV, mas também pode ser imagens, né? Você pode tirar um print do seu celular, vai printando a fatura e vai passando para ele, se você não quiser passar dados, né, sensíveis. E aí um ponto importante, eu nem recomendo que você passe número de cartão nem nada disso. Tenta focar só nos dados que ele precisa receber, tá? É importante para evitar vazamentos e evitar dores de cabeça para vocês. Isso é muito importante. Somente se você for usar na sua empresa ou no seu trabalho, cuidado que podem ter regras referente ao que dados você pode colocar neles, tá? Então aqui eu coloco algumas habilidades, né? Identificar assinaturas esquecidas, duplicada, calcular custo anual, e aí sempre sugerir ações práticas, né? Após as análises, porque não adianta ele falar, analisou tudo e aí o que eu faço? Então, 3 ações práticas aqui, você pode alterar isso, tá? E os objetivos principais dele aqui é ele categorizar os gastos e em seguida destacar, possivelmente em vermelho, a transação recorrente que pareça suspeita ou alguma coisa que seja desnecessária. E por fim, apresentar um plano de recuperação de caixa aqui, mas pode ser algum outro plano que você deseja aí. E aqui as regras que eu disse, né? Que é você meio que delimitar até onde ele pode ir. Então nunca peça dados sensíveis, se não tiver certeza sobre a categoria de gastos. Pergunte, né? Então sempre coloco para ele perguntar quando a IA não tiver certeza. Isso é para tentar evitar a alucinação, porque a IA pode alucinar. E aqui é só um negocinho que o próprio IA me ajudou aqui nesse prompt, colocou e eu deixei. Lembre-se que cada real economizado é R$ 1 de lucro, né? Então uma frasezinha de efeito no final. Então vamos agora colocar isso lá dentro do nosso Gems, tá? Então todo esse prompt, né, toda essa estrutura, você coloca aqui, e aqui não pegou a formatação, mas o ideal é que você coloque delimitado realmente essas partes aqui. Porque quando está estruturado assim em tópicos, ele sabe que aquilo dali acaba, né? Um tópico, esse aqui é um tópico, esse aqui é outro tópico, então isso ajuda a IA entender melhor a estrutura das instruções que ele está recebendo, tá? E um outro ponto importante que você pode colocar, de repente você tem uma planilha de gastos básicos, né, mensais ali, né, o que seria alguma posição de investimentos, e aí você pode colocar direto aqui nessa base de conhecimento, ó, você pode enviar o arquivo aqui. Então clicando aqui em enviar arquivos, você pode de repente colocar algum arquivo aqui, né, que ele faça essa leitura, e aí pode ser um extrato, pode ser... Aqui o ideal é que sejam coisas que vão ajudar ele a entender melhor o papel dele. Então, por exemplo, se você tiver contas fixas básicas ali, se você tiver posições de investimento, você pode colocar aqui que ele vai ter mais isso para ajudar ele na tomada de decisão e inclusive nas ações que ele vai te recomendar. Mas eu vou deixar sem nada aqui, que não é obrigatório. Tá? E pode deixar desse jeito e é só salvar. E aí você pode compartilhar se você quiser com alguém, mas está aqui o seu Gems criado. E agora a gente vai tentar fazer uma prova de fogo para ele. Então, gente, eu gerei essa espécie de extrato aqui, né, de fatura, né, aqui de cartão de crédito, tentando simular aqui uns gastos, né, uns parcelamentos e tal, para ver o que ele vem daqui. Tá? Então, basicamente aqui tem diversas coisas que é natural que tenha hoje em dia, realmente, essas assinaturas, né, esses preços aqui, esses gastos diversos aqui. Então, tentei ser o mais realista possível, mas esses dados aqui não são reais, tá? É importante dizer isso, mas não precisa ser estruturadinho assim, você pode fazer
o download da sua fatura em PDF e pode de repente printar ela e subir também, tá? Cortando de repente a parte de endereço, número de cartão, alguma coisa que não pode aparecer. Então não tem problema, isso pode ser utilizado, tá? Isso aqui é só para um exemplo hipotético, só para vocês entenderem como é que ele deve funcionar. Dito isso, a gente vai subir essa planilha aqui no GPT. Então você pode tanto clicar aqui em enviar arquivos, quanto arrastar também direto para ele. Por favor, analise a minha fatura. E vamos ver o que vai dar. E aqui a gente já vê um do grande benefício, né? Se você fosse perguntar direto para o GPT algo bem específico, você ia ter que fazer um baita de um prompt, né? No chat ali escrito diversas coisas específicas, longas, e toda vez que você fosse precisar fazer algo parecido, você teria que reescrever tudo isso, né? Então isso acaba cansando, né? Não é produtivo. Então, se você tiver um GEM ou um GPT especializado, esse já é o primeiro passo, porque ele já sabe o que ele tem que fazer, né? Então, simplesmente subi a minha planilha ali de extrato e falei para ele analisar a minha fatura. E vamos ver o que ele vai entregar para a gente aqui. Será que vai ser legal? Então vamos ver se o plano Nestlé para a vida real funcionou? Vamos ver. Vamos lá. Eu sou economista Smart e recebi seus dados, tal. Já realizei uma auditoria preliminar de 360 graus no seu extrato de outubro de 2025. Vou ser direto. Encontrei vazamentos significativos. Se fosse uma empresa, estaríamos emitindo um alerta de lucro cessante. Abaixo apresenta a análise fria dos números categorizada para sua clareza. Radiografia dos gastos de outubro de 2025. Organizei suas transações para entendermos para onde o dinheiro está indo. Observe o peso desproporcional de certas categorias. Então ele colocou aqui a categoria, né, grandes compras, que são novas dívidas, onde houve um gasto de R$ 5.440. Então ele coloca aqui a observação dele. Alto risco. Você contraiu mais de 5.000 em dívidas parceladas em um único mês. TV, geladeira e smartwatch. Isso vai impactar seu fluxo de caixa futuro por até 18 meses. Olha só, hein, a análise que ele fez. Delivery e restaurante, R$ 1.863. Exagero no iFood, hein? Crítico, quase R$ 2.000 em comida pronta. Por que você não faz em casa, meu filho? Compras diversas, R$ 1.448,70. Amazon, Shopee, brinquedos, gastos discricionários altos. Mercados essenciais, R$ 724,70. Parece baixo comparado ao delivery, então, tipo, tô comprando pouco no mercado e muito no delivery. Assinaturas recorrentes, R$ 511,30. A sangria invisível, mais de meio salário mínimo em assinaturas. Não chegamos a ser mais de meio salário mínimo, porque o salário mínimo está um pouco mais do que isso, né? E outros aqui, doações e parcelas antigas em R$ 130. Inclusive, você pode exportar essa planilha direto para o seu Google Drive, tá? Ou, enfim, baixar, né? Copiar aqui, colar no seu Excel, tá? Essa análise dele. E agora vamos seguir aqui nas análises dele. Conforme a sua solicitação, destaquei o que considero suspeito e redundante. Ninguém precisa de tantas ferramentas que fazem a mesma coisa, a menos que você esteja revendendo esses serviços. Então, olha só, redundância crítica de IA. Olha aí, ó. 4 serviços concorrentes de inteligência artificial simultaneamente. GPT Pro, Cloud Studio, Gemini Pro e Perplexity. Veredito do auditor. Escolha um e você está pagando quase R$ 300 para ter 4 chaves da mesma porta. Olha aí. Redundância de streaming. R$ 145,50 por mês. Netflix, HBO Max, Apple TV Plus, Amazon Prime, Spotify Family. Olha quanta coisa gastando de streaming mesmo. Veredito do auditor. Você realmente assiste tudo isso por mês? Sugiro o rodízio de streaming. Assine um, maratone, cancele, assine o próximo. Olha aí, ó, a dica já para vocês. E aqui o melhor de todos, né? O sócio do iFood. R$ 1.660,50. Identifiquei 6 transações grandes no iFood, totalizando R$ 1.660,50. Veredito do auditor. Você está gastando o equivalente a uma parcela de um carro popular apenas em delivery. Então olha o comparativo. Você poderia estar comprando um carro em vez de gastar no iFood. Se cortarmos isso pela metade, ainda é um valor alto, mas já recuperamos R$ 800 por mês. Só cortando o iFood nessas contas aqui, R$ 800 por mês. Olha o quanto de economia não vai gerar no ano, hein? E aqui o plano de ação que a gente pediu lá, 3 ações,
né, para tentar ajudar a gente aqui. Então aqui está seu plano de ação imediata para estancar a sangria e aumentar a sua sobra mensal. A guilhotina das assinaturas, né? Economia imediata R$ 286,90 por mês. Cancele 3 das 4 IAs, fica apenas com o que você a mais usa. Então, a economia aproximadamente de R$ 177. Cancele 2 streams de vídeo que você menos assistiu esse mês. Só nisso aqui, possivelmente, vai economizar R$ 50. Revise o app de nuvem e o app de educação. Você os usou nos últimos 30 dias? Se não, corte. Quase mais R$ 90 aí. Meta de redução de delivery, projetada em R$ 830 por mês. Sua meta de ano a novembro é reduzir os pedidos de iFood pela metade. Cozinhar em itens simples ou comprar pratos prontos congelados no supermercado, a saúde vai para o espaço, que custa um quarto do preço do delivery, deve ser a prioridade. Então aqui ó, é onde está a maior sangria, né? E congelamento de grandes compras, olha que interessante, hein? Você já comprometeu seu orçamento futuro em R$ 5.440,60 em parcelamentos novos. Então decreto risco zero. Nenhuma compra parcelada nova pelos próximos 3 meses, até que o impacto dessas parcelas no fluxo de caixa mensal fique claro. Então ele quer daqui a 3 meses que a gente pense de novo, repense se dá para fazer mais uma parcela ou não, para ver como é que está o fluxo de caixa, como é que está, aí se você botar a receita, quanto que você ganha, essas coisas, quanto você tem nos bancos e tal, ele vai verificar tudo isso e vai te falar se você pode comprar mais alguma coisa ou não parcelado. Olha até onde ele vai. E ainda te deu um resumo da ópera aqui. Apenas com ajuste de assinatura e moderação no delivery, podemos liberar mais de R$ 1.100 no seu orçamento. Aí sim, um salário mínimo, já no próximo mês. Gostaria que eu calculasse o impacto exato das novas parcelas nas suas futuras dos próximos meses, nas faturas dos próximos meses? Então tá aí, né? Não vou pedir mais nada aqui, porque eu já achei que a análise foi bem bacana. Ele categorizou, ele conseguiu perceber de fato onde estava a nossa sangria aqui na nossa fatura. Ele deu insights potenciais, né, que com certeza podem reduzir aí, né, na questão financeira. Então, se você não tem muita educação financeira, olha aí a oportunidade de você conquistar a educação financeira utilizando IA na prática, né? Então agora a gente vai conversar aqui rapidinho. Você conseguiu perceber o poder dessa ferramenta aqui? Eu usei para finanças, mas você pode usar essa mesma estrutura para qualquer área que você esteja precisando de ajuda ou de repente de uma consultoria. E vou te dar alguns exemplos aqui práticos que você poderia utilizar essa mesma estrutura em 6 passos, em 6 tópicos. De repente, um analista de marketing que vai analisar os comentários e os posts do seu LinkedIn para dizer o que você deve postar baseado no que vai acontecendo das interações dos seus seguidores. Você está querendo aprender inglês? Que tal você ter um tutor que vai conversar e direcionar você para escrever em inglês e de repente conversar, se for por exemplo, no GPT, no Gemini com áudio, né, que você pode fazer isso no celular e vocês irem conversando, trocando ideia sobre assuntos específicos. Você tem uma viagem, você precisa viajar, vai passar por alguma cidade, alguns pontos específicos, você pode colocar no seu prompt também, nas instruções do Gem ou do GPT. E vou mais além. Inclusive, no vídeo que eu criei o GPT da merenda, eu falei isso. Você pode ter, inclusive, uma espécie de nutricionista, né, smart ali, onde também pode pegar, possivelmente, né, o ideal é você ir numa nutricionista de verdade, pegar as recomendações dela, sobe naqueles arquivos lá de conhecimento do GPT, da base de conhecimento, ou do Gem, tira a foto, pode tirar foto da sua geladeira, mostrar o que está dentro da sua geladeira e subir, que ele vai te dar possivelmente possibilidade de lanche, de almoço, alguma coisa prática, alguma coisa rápida, alguma coisa que você esteja sem cabeça para pensar no que você precisa comer, e ele vai associar, né, a especialidade dele, que é ser um assistente de nutrição, com o que sua nutricionista passou e com o que está na sua geladeira. Olha como você pode usar, inclusive, o espaço à sua volta nessa questão dos gems. Então, é assim que eu quero que vocês usem IA na prática, e é assim que eu uso na minha vida também IA na prática, né? Vocês viram que eu tenho diversos gems, tenho GPTs também. E se você quer que eu crie algum agente, né, específico para alguma área, comenta aí que eu crio para vocês e trago num próximo vídeo. Ou de repente você está precisando resolver um problema, comenta aí também que problema você precisa resolver com IA, ou você não sabe como resolver com IA. E que tal a gente fazer de repente até uma possível competição? Quem tiver o comentário mais curtido vai ser o assunto do próximo vídeo, hein? Então, já vou pedindo aí para vocês me ajudarem, se inscrevendo aqui no canal, nessa minha cabecinha aqui do lado, e pode pegar com carinho,
né? E aqui o vídeo do GPT Merendeiro para você assistir aí e ver como é que é a criação de assistente lá dentro do GPT também. E por favor, não esqueça de curtir o vídeo, é de graça, é baratinho e não dói nada e ajuda demais o canal.